Abra sua Bíblia comigo, por favor. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo é o de número 5. Nós vamos estar lendo a partir do verso de número 18. Mas o versículo que nós estaremos falando nesta noite está no versículo de número 21. Meus amados, está escrito assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Meus amados irmãos, nesta noite nós vamos falar sobre o temor a Deus. E eu trago nesta noite um tema para nós. E o tema que eu trago nesta noite é: o temor a Deus é a chave para a submissão. Temor a Deus, temor a Deus. Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz que o temor a Deus, ele é o princípio da sabedoria. Pensa bem, irmãos. Pensa bem como é, então, a sabedoria segundo Deus. Porque o temor a Deus não é a sabedoria, ele é apenas o começo de uma sabedoria. Ele é apenas o princípio da sabedoria. E temor a Deus não é ter medo de Deus. Não é ter medo de Deus. O temor a Deus, irmãos, é o respeito a Deus. O temor a Deus temor a Deus é um sentimento de profundo respeito e obediência. E tem dois preceitos que Paulo ele deixa para nós bem claro aqui para a igreja de Éfeso, que não pode faltar na igreja. Dois preceitos muito importantes. O primeiro está aqui no verso de número 18, que é encher do Espírito Santo. Quando você lê a epístola de Paulo aos Efésios, ou quando você lê a Bíblia Sagrada, você vai ver Paulo transmitindo uma mensagem para uma igreja, dizendo para que os irmãos não viessem embriagar com vinho. Paulo não está pregando aqui para pessoas que não são convertidas. Paulo está pregando para pessoas que não conhecem o Evangelho. Paulo está pregando para uma igreja e dizendo: olha, não se embriague com vinho, porque há contenda. Não se embriague com vinho, porque há brigas. E aí os irmãos são maduros na fé. Os irmãos são maduros na fé. Porque, irmãos, é difícil até pregar a Bíblia, porque tem muitos irmãos que são imaduros na fé. São imaturos. Porque você vai encontrar Paulo aconselhando até a Timóteo beber vinho no lugar de água.
por causa das suas constantes enfermidades no estômago. Você vai ver Paulo dizendo: Timóteo, para ser pastor na igreja, tem que ser uma pessoa regular, que não bebe muito vinho. Então, meus amados irmãos, mas o próprio Paulo está dizendo para a igreja que o vinho, que quando a pessoa se deixa embriagar com o vinho, o resultado é a contenda, o resultado é a briga, o resultado sempre vai ser desfavorável. Mas o apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo, ele vai aconselhar a igreja, em vez de se embriagar com vinho, embriaga com o Espírito Santo. Encha do Espírito Santo. Mas há um segredo para se embriagar com o Espírito Santo. Há alguns passos para se encher do Espírito Santo. Porque se fosse fácil, toda a igreja era cheia do Espírito Santo. Mas Paulo, irmãos, ele vai nos ensinar que quando o cristão converte, ele é selado pelo Espírito Santo de Deus. Todo cristão, ao converter a Cristo, ele é selado com o Santo Espírito de Deus. Está aqui em Efésios capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Se o irmão puder colocar na tela, por favor. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória. Projeta para nós Efésios 4:30, por favor. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Então Paulo, ele vai ensinar para a igreja que todos que convertem de verdade, todos que entregam suas vidas para o Senhor Jesus, eles são selados com o Espírito Santo. Mas, meus queridos irmãos, para que nós viemos ser cheios do Espírito Santo, agora vai depender de um relacionamento íntimo com o Senhor. Quando Paulo ele vai dizer, olha, enchei-vos do Espírito Santo, ali não tem um ponto. Porque simplesmente você não enche do Espírito Santo falando, enchei-vos do Espírito Santo. Há um processo. E ele vai dizer até o verso de número 20, a forma que a igreja vai encher do Espírito Santo. Que é falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Veja bem que Paulo, ele vai mostrar para nós a forma que a igreja servia a Deus, a forma que a igreja adorava a Deus. Tinha salmos e ele salmodiava ao Senhor, mas há um segredo, irmãos. Não é simplesmente salmodiar o Senhor. Também tinha hinos, e eles cantavam, mas não é simplesmente cantar. Tinha louvores espirituais também, e eles adoravam o Senhor, mas não era simplesmente adorar. Paulo vai completar o versículo dizendo, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quarta-feira retrasada,
eu falei para os irmãos que nós precisamos de preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus. Nós não podemos entrar aonde está pregando a palavra de Deus despreparado. Todas as vezes que nós formos ouvir a palavra de Deus, se nós queremos que ela surja efeito em nossa vida, nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus. Por quê? Porque, irmãos, a única forma de nós converter é através da palavra de Deus. E a única forma de Deus nos curar é quando nós convertemos. É por isso que Jesus vai dizer, olha, é preciso ouvir a palavra com esse ouvido. É preciso receber ela no coração para que se converta e eu os cure. Olha o segredo, irmãos. Olha o segredo, então, de uma igreja curada. Olha o segredo de um cristão curado. Porque quando a palavra é pregada, eu tenho certeza, nem todos recebem a palavra. Por que nem todos recebem a palavra? Porque nem todos estão preparados o coração para receber a palavra. Mas aquele que está com o coração preparado para receber a palavra, ele vai ser convertido, ele vai ser curado. E da mesma forma, quando você está adorando, da mesma forma, quando você está salmodiando, a Bíblia diz que nós temos que adorar o Senhor, salmodiar o Senhor com o nosso coração, não é só com a boca. Não é só com o nosso corpo. O corpo está dentro da igreja, mas o coração está muito longe. E como que nós vamos encher do Espírito Santo desta forma? Como que o Espírito Santo vai encher se o corpo está longe? Só está o corpo na igreja, o coração está longe. Oh, meus amados irmãos. E ele vai continuar dizendo, dando sempre graças por tudo a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, meus queridos irmãos, essa é a primeiro preceito que a igreja não pode faltar. Porque se faltar esse preceito chamado Espírito Santo, a igreja não cresce, a igreja não prospera, a igreja não será abençoada. Mas eu aprendo com a palavra de Deus. Zacarias, Deus usa o profeta Zacarias e diz, olha, não é por força e nem é por violência, mas é pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Porque Deus ordena que o templo seja edificado em Jerusalém, quando os judeus retornam do cativeiro. Mas, meus irmãos, nós vivemos sob leis humanas. E muitas vezes essas leis humanas nos impedem. E o governador daquela época, o rei daquela época, impediu que o templo fosse construído. Só ficou no alicerce, 16 anos o templo ficou parado. E Deus levanta um profeta e diz para Zorobabel, o príncipe de Judá, para Josué, sumo sacerdote de Judá, dizendo, olha, a luta não é com carne e sangue. A luta aqui é espiritual. E não adianta força do homem, não adianta força
Quando a luta é espiritual, não é por força, Zorobabel, não é por violência, Josué, mas é pelo meu espírito. Mas uma coisa eu digo para vocês: esta montanha vai se tornar numa planície. Ou seja, eu vou tirar essa montanha de problema, essa montanha que está impedindo vocês, eu vou tirar ela e vocês vão construir o templo. E Deus tirou aquele rei, aquele governante que estava impedindo o povo de Deus construir. De uma hora para outra ele adoeceu, e de uma hora para outra ele foi para o túmulo, e levantou outro rei que liberou o povo de Deus construir a casa do Senhor. Meus amados irmãos, não tem nada que impede o crescimento da obra de Deus. Pode impedir por um tempo. Nós seres humanos somos muito apressados, a gente quer a obra na hora. Mas se nós for olhar no passado, foi 16 anos. E Deus dizendo que aquela montanha ia sair na frente deles, mas foi 16 anos. E é uma montanha muito grande na obra de Deus para impedir o crescimento da obra. E às vezes essa montanha não vai sair da noite por dia, irmão. Às vezes é muitos anos depois, mas que vai sair, vai, se nós preservarmos o Espírito Santo. Se nós entendemos que a obra de Deus é feita pelo Espírito Santo. É um dos preceitos da igreja que não pode faltar. Muito bem. Qual o segundo preceito que não pode faltar na igreja do Senhor? Está no verso de número 21. Que está escrito assim, ó: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Tem uma versão que diz assim, ó: por respeito a Cristo, sejam educados e tenham respeito uns pelos outros. Projeta para nós Filipenses 2:3, por favor. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Olha que versículo chave. Se vocês querem, eu vou dar uma ideia para vocês. Se vocês querem aprender o Sermão do Monte, entra lá no YouTube. Hoje, 9 horas da noite, vai ser a segunda aula sobre o Sermão do Monte. Eu fiquei impactado ontem, só com o versículo que diz sobre bem-aventurado os humildes de espírito. Eu fiquei impactado ontem à noite, quando eu cheguei da sede, eu fui ouvir o que é humildade, o que é humildade. E aquela professora, ela traz profundamente o ensino sobre como é que a igreja pode ser feliz, ou como é que o cristão pode ser feliz. É através da humildade. Só que humildade não é isso que nós entendemos. A falta de humildade, irmãos, ela não deixa Deus operar. A vanglória não deixa Deus operar. A contenda não deixa Deus operar. Nada façais por contenda. Vou fazer para Deus, não faça não. Se for por contenda, não faça, fica sem fazer melhor.
Agora, olha tanto que é chave o versículo. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Só quem é humilde. Eu preciso demais de aprender isso. Não é aprender, eu sei que é humildade, eu quero viver. Evangelista Jair, eu acredito que nenhum de nós pode bater no peito e falar que é humilde. Porque não é fácil viver isso aqui, ó. Não é fácil viver, não é fácil submeter alguém. Não é fácil ser submisso, irmão. Não é fácil sujeitar. Só tem uma chave para isso e chama o temor a Deus. Não é fácil. Projeta para nós 1 Pedro 5:5. Eu vou ficar só na introdução. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmão, em qualquer relação humana, há sempre uma terceira parte incluída, que é o próprio Cristo. Nunca esqueça isso. Em toda relação humana, sempre terá uma parte incluída, que é o próprio Cristo. Paulo, ele vai examinar aqui 3 tipos de relacionamentos assimétricos ou desiguais, que parece que não tem nada a ver. Até porque os leitores bíblicos, os estudantes da palavra de Deus têm muita dificuldade de entender esse versículo de número 21. Por que esse versículo está aqui? Parece que ele não tem nexo. Parece que ele está desconectado com o texto. Mas, meus amados, ele tem todo o nexo. E ele está totalmente conectado com o texto. Quando Paulo fala sobre a submissão. A submissão de uns para com os outros. E ela só pode acontecer, ela só acontece no temor a Deus. Ela só acontece se você tiver temor a Deus. Eu até anotei aqui algo aqui, ó. Submissão ou sujeição deve ser mútua e baseada na reverência a Deus. Devemos submeter uns aos outros por causa do nosso amor a Cristo, pelo nosso respeito a Ele. Quais são as 3 classes que Paulo vai colocar aqui para nós? Paulo vai relacionar aqui 3 relacionamentos para nós, em que a terceira pessoa está incluída, e a gente esquece disso. Você pode observar aí no versículo de número 22. O primeiro relacionamento que a terceira parte está incluída, ou que o próprio Cristo está incluído, é o relacionamento de marido e mulher. A gente que serve a Deus, irmão, a gente às vezes não percebe essas coisas. A gente acha que é o marido e a mulher e acabou.
É o casal e acabou. Não, tem uma terceira parte incluída. Biblicamente tem. Que é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. E Paulo, ele vai nos exortar a nos conduzirmos nossas relações à luz do Espírito do próprio Cristo. Vê o que está escrito aqui no verso de número 22. O relacionamento entre marido e mulher. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Ele está incluído. Por causa do respeito que você tem pelo Senhor, você submete ao seu marido. Por causa do amor que você tem para o Senhor, você submete ao seu marido. Sendo ele bom ou não. Porque a questão aqui é Cristo. Só que essa submissão, ela é mútua. Da mesma forma que a mulher submete ao marido, o marido também submete à mulher. E não é pecado, não é feio, não é desonroso e não é antibíblico o marido sujeitar a mulher. Por causa de quê? Por causa do Senhor. Lembra que tudo que nós fazemos tem a terceira parte quando se fala em relações humanas. Olha o verso de número 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Não tem margem para nós não amar nossas esposas. Como que Cristo amou a igreja? Ela adorando, ela de branquinha, adorando a Ele, com palmas na mão. Não, Cristo amou a igreja quando a igreja ainda nem conhecia Cristo. Ele amou a igreja com todos os defeitos da igreja. E é tão interessante que se você pegar as cartas que Paulo vai escrever, são 13 ou 14 cartas? 13, né? Tem mais as cartas pastorais. E temos mais 7 igrejas no Apocalipse, que não tem uma perfeita. Não tem uma perfeita. E todas elas o Senhor Jesus estava no meio. Pode observar as 7 cartas de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor. Não tinha nenhuma igreja perfeita. E os pastores das igrejas estavam na mão de Cristo. Todos eles estavam na mão de Cristo. Porque pastor não está na mão de homem. Pastor não está na mão da igreja. Pastor não está na mão de ministério. Pastor está na mão de Cristo. E Cristo estava no meio da igreja. E João só viu Cristo por causa da igreja. Quando João ouve o barulho de alguém conversando com ele, ele vira para trás. Ele não fala assim, eu vi Cristo. Ele fala que viu a igreja. Eu vi 7 caçais de ouro. E no meio dos 7 caçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem. E ele tinha 7 estrelas na mão, meus irmãos. João só viu Cristo através da igreja. E olha que não tinha uma igreja que não tinha problema. Olha que não tinha igreja. Olha a igreja de Laodiceia, por exemplo.
É tão interessante a Bíblia, porque na igreja de Laodiceia, Jesus está de fora batendo na porta. Mas ao mesmo tempo ele está no meio dela. Ele está no meio da igreja, mas está de fora do coração do povo. Ele está no meio da igreja de Laodiceia, mas está fora do coração da igreja. Por causa do quê? Por causa da soberba. Por causa da arrogância. Por causa do orgulho. Porque a igreja dizia que não precisava de mais nada, ela tinha tudo. É uma coisa que a gente aprende. Se nós queremos ser felizes, nós temos que entender que nós precisamos de todo mundo. Nós precisamos de todo mundo. Nós nunca seremos conhecedores total. Essa é a primeira relação. Por que existe hoje ensinamentos e ensinamentos sobre família? Por que não ensina a Bíblia? Não há motivo da mulher não submeter o marido. Antigamente, as esposas que o marido não era crente, elas submetiam tanto os seus maridos, que tinha esposa que vinha para a igreja sem tomar banho. Porque o marido pegava a janta e jogava fora, para ela fazer outra janta, para ela perder o culto. Ela fazia outra janta. Mesmo que fosse no final do culto, ela vinha. Vinha sem tomar banho, mas vinha. Mas ela sujeitava o marido dela. Por quê? Por causa do marido? Não, por causa de Cristo. Todo o nosso problema, irmão, nós temos que olhar para Cristo. Eu não tenho tempo mais. Mas o segundo relacionamento é de pais com filho. Relacionamento de pais com filho, que Paulo fala no capítulo 6. Olha que lindo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é bom. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Todo filho que honra o pai e a mãe, ele será bem sucedido. Ele será bem sucedido no seu matrimônio, ele será bem sucedido na sua vida espiritual, ele será bem sucedido na sua vida financeira. Porque é promessa. Mas ele também terá uma vida longa sobre a terra, ou seja, será uma pessoa que terá saúde. Mas meu pai é um alcoólatra. Mas meu pai é isso, meu pai é aquilo, não importa. A Bíblia não está dizendo a consequência ou que você precisa honrar ele. Não, a Bíblia diz que honra ele. Ele é teu pai. E honra ele por causa do Senhor. Já estou encerrando. E o terceiro relacionamento que o apóstolo Paulo vai colocar aqui, a pessoa de Cristo está como a terceira pessoa infiltrada ali no meio, é relacionamento entre Senhor e escravo. Senhor e escravo. Mudando para os nossos dias, patrão e empregado. Eu sempre ouvi falar que o patrão, o empregado precisa trabalhar direito, para não dar escândalo, para dar bom testemunho. Isso é verdade, mas não é tudo isso. Não é toda a verdade. O empregado precisa trabalhar direito, ou se o patrão é bom ou é mau, é por causa do Senhor. É por causa da terceira pessoa que está também
entre patrão e empregado, que é o Senhor. É fazer tudo para a empresa, sim, mas não para a empresa, mas para o Senhor. O patrão é mau. O patrão não paga direito. A Bíblia dá garantia. Se você for fiel, o patrão pode não pagar. O patrão pode ser cego, mas o Senhor te pagará. Olha o que Paulo vai falar aqui. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Obedecer aos vossos senhores carnais, humanos, como a Cristo. Meu Deus, e sabe quem que era esses servos aqui? Era escravo, irmão. Não somos nós hoje não, que temos carteira assinada, FGTS, plano de saúde, cartão de alimentação. E mesmo como cristão, sempre dando escândalo. Porque não entende a palavra de Deus. Não entende a palavra de Deus. Oxalá se eu entendesse a palavra de Deus quando eu era garoto, quando eu era jovem. Porque eu fui uma pessoa que sempre fui bem sucedido na minha vida em emprego. Na minha juventude trabalhei demais, tomei conta de vários comércios. Desde idade muito tenra. Era para mim ser uma pessoa muito bem sucedida na vida. Mas eu não tinha ensinamento. Ninguém me ensinava. E a gente não valorizava, às vezes, o serviço, não valorizava o patrão, porque o patrão é mau. Mas a palavra de Deus vai dizer, olha tanto que é lindo, irmãos. Vós, servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. A obediência com sinceridade, mas não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é o vosso e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Tremenda, tremenda essa carta que Paulo envia para a igreja, tanto na relação entre o empregado e o patrão, como o patrão e o empregado. Para Deus o patrão é a mesma coisa do empregado, e o empregado para Deus é a mesma coisa do patrão. Se o patrão for sincero, ele vai ser muito bem sucedido diante de Deus. Se o empregado for sincero, ele será muito bem sucedido diante de Deus, mesmo que o patrão não seja bom. Que Deus abençoe, amada igreja, em nome do Senhor Jesus.